Olá, sejam bem-vindos ao módulo Perpétuo. Como é um produto em fase de testes, pedimos paciência caso enfrente alguma dificuldade e nos passe esse feedback para que consigamos melhorar o produto cada vez mais. E pode ser que haja algumas modificações no momento que você assistir esse vídeo. Aqui vamos passar pelos seguintes pontos: o que é e para que serve o módulo Perpétuo, quais os requisitos, como configurar um fluxo básico, como aplicar filtros e analisar os dados no painel, como configurar eventos personalizados e como dar sugestões de melhoria para a equipe técnica. Bom, o Perpétuo é o nosso módulo voltado para análise de funil, incluindo funil de vendas que não realiza a captura de e-mail antes do checkout. E apesar de se chamar Perpétuo, pode ser utilizado também para analisar o funil de lançamento. Se você não captura o e-mail dos seus leads no seu Perpétuo, entre em contato com a nossa equipe de suporte, porque é necessária uma configuração extra que depende da nossa equipe para funcionar. O suporte fica aqui no canto inferior direito do painel. Os requisitos principais são a instalação do nosso pixel em todas as páginas do seu funil e uma excelente parametrização, seja por UTM ou por LTM. Além disso, é interessante realizar a integração com sua plataforma de vendas. A propósito, se você é cliente Lead Tracker e já tem tudo isso configurado, você já pode criar uma configuração de perpétuo agora mesmo. E se você trabalha com um funil de vendas que não realiza a captura de e-mail antes do checkout, fale com o nosso suporte. Nós verificaremos se sua plataforma de vendas utiliza algum parâmetro de checkout, como SCK, SRC ou UTM, e vamos lhe auxiliar a configurar da melhor forma. Além disso, nós faremos um ajuste que apenas nossa equipe técnica é capaz de fazer. Então, aqui na nossa tela do Perpétuo, que você pode acessar aqui no menu à esquerda, basta você clicar em Novo Perpétuo e a gente vai criar um exemplo bem simples, é só para ilustrar como que configura. Então, assim que a gente cria o nosso perpétuo, aqui embaixo você vê 4 elementos que você pode adicionar. Página se refere a qualquer URL, seja de visita ou de captura de leads. Leads é um card que você adiciona aqui quando há captura de leads naquele momento do funil. O eventos, a gente vai falar daqui a pouquinho como que cria um evento personalizado, mas, por exemplo, se você quer saber quantas pessoas ficaram mais de um minuto na sua página, é esse botão aqui que você vai clicar. E vendas é justamente o produto ali que você quer analisar do seu funil. Então, vou pegar um exemplo bem simples. Então, imagina que aqui no nosso painel demonstrativo, né, a gente tem a URL principal da Lead Tracker e depois dessa página, a gente tenha as pessoas sendo redirecionadas para a página planos. Então, isso aqui, estou desenhando o que faz parte do funil, né? Então, imagina que uma pessoa cai nessa página no domínio principal e depois algumas delas são levadas para a página planos. Então, nesse exemplo, a gente está querendo saber como é que está sendo esse fluxo, né? E para completar, a gente vai adicionar então um quadro de vendas e eu vou selecionar o produto da Lead Tracker. Se você trabalhar com vários produtos, dá para adicionar vários cards de vendas. E então a gente vai conectar. Então dá para ver que tem uma mensagem aqui dizendo que falta a gente conectar as etapas, né? Então, nesse caso aqui eu vou conectar. Ponto importante, nunca pode ter nenhum bloco solto sozinho, né? E esse fluxo, esse funil que a gente cria aqui, ele tem que ser único. Então você não pode, por exemplo, criar essa trilha que a gente está, esse funil que a gente está montando aqui e criar algum outro aqui embaixo, algum outro funil que não esteja conectado com o funil de cima. Então não tem como criar dois funis independentes nessa página. Se você quiser criar um outro funil para fazer outras análises, daí você tem que voltar na tela anterior e criar um novo perpétuo, tá bem? Então aqui a gente já criou e ele mostra, a gente conectou, né, mas ele mostra que falta salvar as alterações, então sempre lembrar de salvar. Da feita que a gente salva, ele já vai recarregar para mostrar os dados. Aqui por padrão ele vai mostrar os últimos 7 dias, então tá do dia 13 ao dia 20. Você pode alterar aqui para qualquer data que seja do seu interesse, então tem gente que trabalha com perpétuo aí de 7 dias, tem gente que quer analisar os 30 dias, então fica a seu critério. Então aqui a gente já tem um exemplo bem simples, né, de como funcionaria o funil. E lembrando também que esse funil, esses cards aqui que você adiciona, né, tem que ser de acordo com o fluxo. Então,
não vai funcionar se você adicionar páginas que não estejam conectadas entre si ali do seu funil, né? Então, se você pegar uma página que não tem nada a ver com esse fluxo e adicionar aqui no meio, a análise não vai ser efetiva e os dados provavelmente vão aparecer zerados. Considerando nosso exemplo, essas são as informações que foram disponibilizadas para a gente. Para liberar esses valores em asterisco, é só clicar no botãozinho valores aqui em cima. Nesse momento, como a gente não está aplicando nenhum filtro, esses dados que estão aparecendo, eles estão relacionados a cada estágio do funil, porém eles não estão dependentes uns dos outros. Ou seja, essas 7 vendas, por exemplo, são as vendas foram realizadas nesse período de 7 dias, porém não significa que todas as vendas passaram por esse funil. Então, esses leads não vieram da página do domínio principal e passaram por planos. Pode ter gente que veio de outras páginas, às vezes uma landing page secundária, o meio marketing, enfim. E tem pessoas que sim passaram pelo funil completo, conforme a gente está mostrando aqui. Nesse momento que não tem filtro, ele está mostrando o total. Da mesma forma que a página planos, aqui no meio, ela mostra 152 visualizações, mas não significa que todas essas pessoas vieram do domínio principal. Pode ser que algumas dessas pessoas caíram na página planos sem ter passado pelo domínio principal. E para fazer análises individuais, você pode clicar nesse ícone de gráfico. Então aqui você vai ver do lado direito as informações referentes a esse domínio, a essa página. Daí, se você quiser analisar outra página, é só clicar também aqui no botão de dados, né? E você confere as informações ali de origem para cada uma dessas páginas. Tá, e se eu quiser aplicar os filtros, né? Então, nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem 152 visualizações e aqui na domínio principal a gente tem 500. Quando a gente filtrar pela página do meio, página de planos, o que a gente está pedindo para o sistema? Foca nas pessoas que passaram por essa página e que vieram também lá do domínio principal. Então, a gente está focando, centralizando nossos dados, né, nossa atenção para essa página, considerando o resto do funil. Então, aqui, por exemplo, já caíram o número de visualizações, porque nem todo mundo desse domínio principal passou para a fase seguinte. E aqui, quando a gente está clicando em filtrar, a gente está considerando só quem passou para a página seguinte. Então, de todo aquele pessoal, que era 500 e pouco, apenas 163 de fato avançaram para essa etapa aqui. Então, a gente já percebe que tem muita gente que nem está avançando para a etapa de planos, né? E além disso, a gente teve 2 vendas aqui no final, então significa que todas as pessoas que passaram por essa etapa de planos, né, elas geraram 2 vendas no final. Se vocês recordam, antes estava aparecendo 7 vendas e agora só tem 2. Significa que 5 pessoas não passaram por essa página de planos. Então, são 5 pessoas que não estão presentes nesse funil que a gente montou. Aqui é um exemplo bem simples, né? A gente criou um funil bem simples. Agora, imaginando que o seu funil fosse maior, tivessem mais etapas, ramificações ou outros tipos de produto, clicando nesse ícone de filtro, você conseguiria centralizar a sua análise para você saber quantas pessoas vieram de cada página. Um exemplo aqui para ficar mais claro, se a gente tivesse 5 landing pages diferentes, a gente poderia acrescentar essas 5 aqui embaixo e colocar atreladas à página de planos, que aí a gente conseguiria ver quantas pessoas vieram de cada landing page e caíram na página de planos. Então, se a gente tivesse um teste AB, por exemplo, a gente conseguiria saber qual página está sendo mais efetiva para cair na página de planos e também que está gerando vendas para a gente. Então, sempre que você clicar nesse botão de filtro, ele vai estar focando o seu funil, né, na análise daquele painel e você consegue inclusive olhar as origens aqui, né, tanto de vendas quanto de páginas, naquele mesmo gráfico de dados, né, só que agora utilizando esse filtro do estágio do seu funil. E se eu quiser analisar eventos personalizados, como é que a gente configura? Então, antes de tudo, é necessário você clicar aqui no nome da sua conta, vir na parte de eventos, e daí você vai adicionar o nome do evento desejado. Então, por exemplo, se eu quiser
saber as pessoas que ficaram no mínimo 1 minuto na minha página, eu posso colocar aqui, por exemplo, ficou 60 segundos. Aqui são caracteres simples, não pode utilizar espaço também, então é ideal se você quiser colocar underline, hífen ou algo assim, e não pode usar acento, cedilha nem outros tipos de pontuação. Então, quanto mais simples, melhor. Isso aqui ele tem a ver com programação, então a gente não pode estar utilizando caracteres especiais. Quando a gente criar o evento, ele vai mostrar aqui embaixo, e daí você clica nesse símbolo de código, que é para ele exibir o código que você tem que copiar. Então aqui é só clicar em copiar, e você vai colar na head do seu site, assim como você fez com o pixel da Lead Tracker. No nosso caso aqui, a gente recomenda você utilizar o Google Tag Manager, e eu vou mostrar como que configura lá dentro. Então, uma vez copiado o código, você acessa o container desejado, e daí, aqui dentro do container, você vai adicionar uma tag, né? Então, vou clicar aqui em adicionar uma nova tag, clica em cima dessa configuração da tag, vem HTML personalizado e daí a gente cola. Aqui embaixo, na parte de acionamento, é justamente aqui que a gente vai configurar o acionamento desejado. Então, no nosso caso, a gente quer configurar o pessoal que ficou por 60 segundos, né, na nossa página. Aqui o acionador, eu vou chamar de 60 segundos. Na hora de clicar, são justamente esses tipos de eventos que você pode configurar. Por exemplo, eventos de cliques, eventos de engajamento, e no nosso caso a gente vai clicar em timer. Da feita que ele abre aqui, a gente vai colocar o intervalo, como é em milésimos de segundo, a gente vai colocar 60.000. Aqui limite não precisa. E aqui a gente pode botar a página de URL, caso você queira colocar alguma específica, né? Nesse caso aqui eu vou botar, por exemplo, a nossa página do domínio principal. E se você quiser adicionar ou colocar, por exemplo, na página de planos, você vai configurar aqui. Então, esse aqui vai ser a URL que você deseja, né? Tá disparando esse tipo de acionador. Daí a gente salva. Aqui ele já adicionou o acionador para a gente. Aqui essa tag eu vou colocar como tag evento personalizado 60 segundos. Esse nome aqui fica a seu critério. A gente salva e lembrando que é muito importante clicar em enviar para poder publicar essa alteração no seu site. Nunca esqueça de clicar em enviar, senão não vai funcionar. A partir de agora, toda essa interação que o seu lead fizer na página vai estar disparando esse evento e vai ser enviado para a lead tracker. Então, por isso que é muito importante configurar isso desde o início, porque isso não é uma informação retroativa. É a partir desse momento que você configurou que essa informação vai ficar sendo salva pela lead tracker. E aqui no painel do Perpétuo, quando a gente volta lá para a nossa tela do Perpétuo, a gente vai clicar no botão de eventos e a gente vai adicionar aquele mesmo nome que a gente criou para o nosso evento, que é o Ficou 60 segundos. Eu sugiro, se você tiver a dúvida, né, eu sugiro até para não cometer nenhum erro, você clicar aqui na parte de eventos e acessar lá o nome do evento que a gente criou para não cometer nenhum tipo de erro. Aí aqui a gente vai deletar e vai colocar dentro do nosso funil aqui. Lembrando que aqui não vai aparecer nome e informação, porque a gente acabou de criar, então a gente teria que esperar aí um tempinho, né, para terem esse tipo de dados para a gente conseguir ver aqui no painel. Lá na central de ajuda, temos exemplos de outros tipos de eventos que você pode configurar, né, e que são os mais recorrentes aí no mundo do perpétuo e dos lançamentos. Por fim, deixe seu feedback para a gente. Basta clicar no botão Sugestões na barra superior ou no botão Sugestões no menu à esquerda. Daí é só preencher esse formulário e selecionar a categoria Módulo Perpétuo. Também você pode interagir com todos os outros comentários e votar para aquele comentário que você concorda. Esse perpétuo, inclusive,
esse módulo perpétuo, ele foi desenvolvido a partir de um comentário que surgiu nessa tela de sugestões. Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer ajuda, você pode clicar aqui no botão de ajuda para acessar a nossa central de ajuda ou no balãozinho aqui no canto inferior direito para acessar o chat online. Obrigado.